Boa noite a todos, vamos chegando. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre meditação. Hoje, um tema bastante complexo, na verdade, quase uma pegadinha, né? Se a gente for analisar bem sobre o que a gente vai falar aqui. Por quê? Esse assunto é uma continuidade do anterior, né? Nós aqui ainda teremos muito sobre interesse, muito sobre escolhas e muito sobre aceitação em um determinado momento. E talvez uma pegadinha, porque na verdade todo mundo gosta, né? Tem a curiosidade, assim, ainda mais quando é algo meio espiritualista, assim, né? De falar sobre isso que todo mundo fala, assim, né? Quero encontrar a minha alma gêmea, quero encontrar aquela parte de mim, né? O complemento, né? E na verdade vocês vão ver que, infelizmente, ou bem infelizmente, não é nada disso que a gente vai tratar aqui. É um assunto bem diferente, mas importante, porque nós podemos aí analisar bem a questão mesmo, né, que o tema é relativo a relações. Né? Essa chamada é para a gente poder identificar assim que existe sim muita interação, muita reciprocidade, muita complementação em vários níveis, né? E é isso que a gente vai fazer essa análise, né? Por que chamei corpos gêmeos também, né? Por que corpos, né? Por que gêmeos? Vamos ver tudo isso aqui. Sempre a gente precisa entender que quando nós fazemos uma análise, seja de um comportamento, seja de alguma parte de nosso ser, seja uma análise daquilo que nos acomete ou de pensamentos, né? É preciso sempre entender assim que a gente precisa estar minimamente se compreendendo, né? Minimamente se entendendo, já estar nessa busca por querer uma integração, por querer esse movimento de se autoconhecer, né? Então, essa questão mesmo, né, do relacionamento, né, ela é uma questão que exige um mínimo de autoconhecimento, né, para poder entender o que acontece, né, quais são os meandros todos, né. Mas bem, a gente pode começar analisando assim, né, que as pessoas, né, pessoas de um modo geral assim se encontram, né, pessoas se encontram de um modo geral por interesses particulares, né, por interesses comuns, né, por por uma necessidade comum, né, e esses interesses particulares, né, esses interesses em comum vão formando grupos, né? Por exemplo, um grupo que tem afinidade sobre uma determinada coisa, que tenha um gosto sobre determinada coisa, né? Então isso aí a gente chama até, né, em um nível, né, cada aglomerado de pessoas forma uma egrégora, né, com sintonia relativa àquele grupo, né? Então aquele grupo tem uma qualidade que faz com que eles sejam unidos, se identifiquem com aquilo ali, né? Muitas pessoas gostam de entender melhor isso quando fala time, né? Time tem uma egrégora, tu pertence a, né? Tem uma característica que te liga a uma pessoa, seja ela, né, nos outros níveis, nos outros lugares dela, tu nem conhece, nem quer saber, não, nem gosta daquela pessoa ali, mas naquele motivo, né, tem uma afinidade, aquilo ali te liga àquela pessoa. Então a gente chama isso que tem a egrégora das pessoas que gostam disso, daquilo, de sorvete, de fruta, né, sei lá, de qualquer tipo de comida, assim, ou mesmo de interesses particulares, né? Seja de um estudo particular também, né? Seja de uma meditação, né? Então nós temos também a egrégora da meditação, grupo da meditação. E agora quando esses interesses começam a ficar mais particulares, né? Mais particulares, mais
íntimos, né? A gente diz que assim é a possibilidade de formar pares, né? Pares onde cada vez esses interesses aumentam mais e essas afinidades vão separando e ao mesmo tempo é, agregando partes dessas pessoas que se unem, né? Até o ponto que, por exemplo, elas formam um casal. E uma das coisas que mais ah, faz o casal acontecer, né, é justamente a parte física, né, o interesse físico, né, mas também existe uma coisa chamada atração mental, né, que é essa atração por aquilo que a pessoa expressa, manifesta, e aí é que nós entramos no porquê de corpos gêmeos, né, porque corpos a gente vai definir assim como as partes do ser, né, a gente está muito acostumado a entender o corpo físico, né, esse que é o nosso mecanismo, né, o nosso veículo aqui de manifestação terrena, né? Que a gente chama ele palpável, né? Então tem o físico, né? Depois a gente entende que tem também uma parte emocional, né? Que estão todos os nossos interesses, né? Então ela é bem complexa, bem cheia de meandros, assim, bem cheia de particularidades, né? E cada um dessas necessidades, desses interesses, dessas afinidades que tem, elas podem estar se agregando, né, se juntando com uma pessoa que também tenha essas mesmas afinidades, aliás. Né? E quanto mais tenha isso aqui, mais a gente diz que a gente está afinado com essa outra pessoa, né? E é por isso que algumas pessoas falam nisso de almas, né, almas gêmeas, né? E aí fica uma procura. Geralmente essas pessoas que falam assim são essas mais místicas, né? Lembrem que aqui a gente não está muito no místico, né? A gente está mais na questão mais psicológica, né? Mais, é, mais da compreensão da personalidade, né? E aí vai então também um entendimento assim ó, de que esses corpos que a gente chama os mais densos, né? O físico etérico, emocional, mental, formam um núcleo que a gente chama personalidade. E é nesse que a gente está mais ou menos vendo aqui. Aquela coisa de alma gêmea, né? Seria um outro núcleo, uma coisa mais superior, digamos assim. Mas, na verdade, eu vou também chegar nesse ponto daqui a pouco para a gente ver assim que a gente não pode se prender em determinadas teorias, né? Em determinadas ilusões, eu chamaria até. Pois bem, então quando as pessoas se encontram, né? Elas entendem assim ó, que vários pontos se encaixam, né, com aquela outra pessoa assim, e aí isso torna essa relação afim, né, vai levando essa relação como como uma reciprocidade de sentimentos, de pensamentos, de emoções talvez até. Agora imagine, por exemplo, assim, que com o tempo essas linhas, né, esses elos que uniam, né, eles começam de alguma maneira a se desfazerem. E quando eles começam a se desfazerem, aí vai havendo um desinteresse de uma das partes pela outra. Né? Por exemplo, vamos ver assim um casal jovem se encontra por uma afinidade de, sei lá, fazem um curso juntos, né? Fazem aquele curso junto, tem aquele interesse e aí parece que né, toda a vida é aquilo ali. Outro dia até eu vi um filme assim, tinha uma parte que dizia assim, nossa, então tu é do mesmo planeta que eu, isso só pode ser um encontro de alma gêmea, né? Que tu é do mesmo planeta, né? Quer dizer, uma ilusão também. Mas em todo caso, vamos indo. Então, assim, imagina então, essas pessoas se encontraram por esse motivo, né? O motivo daquele curso, daquele interesse, mas daí a pouco um dos dois passa um tempo e diz assim, não, isso realmente não tem mais a ver comigo, né? Não é mais o que eu gostaria, eu vou trocar totalmente disso. E aí muitas vezes o interesse que tinha, né, que ligava os dois, aquilo ali quebra, né? Se desfaz. O problema é que o né, fica procurando ainda, né? Ué, por que mudou, né? Não entendi se eu ainda permaneço, né? Como tu pode ter mudado? Até depois no final eu quero fazer uma leitura sobre isso, né? Que nos remete muito lá ao Heráclito, né? Que dizia assim que nós
pisamos duas vezes no mesmo rio, né? Porque tudo muda, tudo se transforma, né? E aí, por isso que eu disse que nós voltaríamos um pouco nas definições da vez anterior, porque e aí precisa haver e entender, né, a aceitação quando existe uma mudança, né? Quando existe uma quebra, né? E quanto mais vai quebrando, digamos assim, né? Porque pensem bem, a maioria das pessoas sempre diz assim: "Ah, quero muito que o parceiro evolua", mas quando ele evolui ou muda, há sempre uma cobrança porque não consegue entender aquilo ali. Agora, também existe aquele que não evolui, né? Que aí também o outro quer puxar para ver se acompanha. Então, sempre tem esses dois lados. Nós não podemos também é, ficar numa de que sempre nós somos os certos, né? E geralmente quando a gente está falando assim, né, seja numa parte mais terapêutica mesmo, né, a pessoa sempre vem como ela sendo a certa, né, a que está sofrendo, né? Mas em geral, ou algumas vezes, né, essa pessoa pode estar sendo a culpada, né? Pode estar sendo a que não entenda de fato, ou a pessoa que não está compreendendo o que está acontecendo, né? Então, nem sempre aquele que nem sempre nós somos as vítimas, nós temos que entender. Por isso eu disse que é preciso um amadurecimento da consciência, um bom grau de autoconhecimento para entender quando é que nós precisamos mudar ou quando é que nós precisamos ceder, né? E também assim, ó, às vezes há uns rompimentos, né, por conta até de algum padrão, né? Porque existe uma ideia assim, ó, de que é bastante equivocada também, né, de pessoas que procuram outra para se completar, né? Até dizem assim, metade da laranja, né? Bom, isso aí já é bem mesmo um bom equívoco, porque uma metade quebrada geralmente nem vai encaixar com a outra quebrada, né? Se ainda fosse um quebradinho bem retinho, até poderia dar. Então por isso que eu sempre falo assim, ó, primeiro, quando a gente quer mudar um padrão e não repetir, sempre, né, que algumas pessoas dizem, sempre encontro a mesma coisa, sempre repete a mesma história. Por quê? O outro, se sou eu que estou entrando na relação que está sempre se repetindo, então de alguma maneira eu também tenho que me dar conta de que às vezes sou eu que estou repetindo aquele padrão. Será que eu quero repetir aquele padrão, né? Então até lá no livro verde, né, a gente entende assim, lá na parte 5, no capítulo 5, a gente vê que às vezes a gente precisa desenvolver um pouco da sensibilidade para perceber que a gente até sente quando alguma coisa pode dar errado. E aí a gente tem a escolha: tranca aquilo e não vive, ou vive entendendo que aquilo, de certa forma, vai nos trazer um crescimento e uma alegria. Até ontem também estava... Alguém me perguntou assim, porque aqui no título eu coloquei assim, corpos gêmeos, né? Como é isso, né? Encontro de partes de pessoas, interesses, necessidades, desejos, isso dá certo? E o que é dar certo, né? Às vezes, se uma relação durou 1 ano, 5 anos, 10 anos, ela deu certo. Ela cumpriu uma parte. É a gente que não consegue ver a alegria daquilo, ou um motivo real que fez com que aquilo se quebrasse, e às vezes a gente até leva tempo mais do que o esperado para que aquilo ali se corrigisse, digamos assim, né? Ou que nós tomássemos a atitude, né, para uma mudança. Mas é preciso então lembrar também, né, voltando lá, que as escolhas precisam sempre ser positivas, né? Sempre. Elas têm que trazer alguma alegria ou de alguma maneira elas vão ser sempre melhores que antes, porque também algumas pessoas assim, elas não conseguem romper ou seguir com suas vidas porque elas acham que não merecem mais nada, né? Não merecem mais ninguém, não merecem mais nada além daquilo que já tinham, porque aquilo era o melhor, o suprassumo que conseguiram. Mas a gente não pode encarar isso dessa maneira, né? A gente tem que sempre entender que existe um crescimento. E quando a gente dá um tempo, né, para entender esses nossos sentimentos ou até esses padrões que a gente vai seguindo, a gente vai entendendo assim que um casal, agora eu quero fazer uma aritmética maluca aqui, um casal, ele não pode ser 1 mais 1 igual a 2, né? Um casal ele tem que ser 1 mais 1 igual a 3. Porque o 1, ele é completo em si. E o outro 1 também é completo em si.
E aí esses dois, quando estão juntos, eles são um três, eles são uma terceira coisa, né? Essa terceira coisa é a união desses dois que já estavam, de certa forma, completos. Eles não estão ali para exigir que o outro dê aquilo que, de alguma maneira, eles não encontraram dentro deles mesmos, né? Eles estão ali para partilhar algo, né? Eles estão ali para um crescimento, para uma evolução, para uma vida melhor, né? Então, assim, ó, a pessoa quebrada em tentar encontrar no outro aquilo que lhe falta é um equívoco que realmente pode até trazer um crescimento, mas então tu tem que entender que aquilo ali estava faltando em ti, mas não está no outro, né? Então isso também faz parte, e é por isso que esse tema é importante aqui, porque faz parte da meditação, faz parte do autoconhecimento, a gente se entender esses processos, né? Entender quando isso vai acontecendo, né? Qual forma a gente está tendo. Então, na verdade, toda relação ela sempre dá certo, né? Ela sempre está certa, porque o tempo, isso é muito relativo, né? O tempo é relativo ao propósito, ao que a gente teve ali, e sempre vai ser um crescimento, né? Então essa é a ideia. E também a gente precisa levar em conta o seguinte, né? Que tem lá uma parte bioquímica, né? Tem uma parte bioquímica, né? Que diz o seguinte, que há uma grande diferença entre a paixão e o amor, né? Em que, inclusive, isso já tem vários estudos que comprovam que a paixão ela dura a média de 2 anos. Né? Então aí a partir desses 2 anos, se a coisa dura ou se transforma, né? Se ela fica uma calma, porque esses 2 anos a paixão é uma coisa meio maluca, né? São tantos hormônios, né? Tanta energia, tanta coisa lá, né? Então os ajustes, né? Ajustes que vão se aprendendo a fazer, ajustes que a gente vai entendendo, né? Vai conhecendo o outro. E aí vem até a convivência. Então esses ajustes, eles levam 2 anos. Se persistiu ali, né? Se aquilo passou e se transformou em uma coisa mais tranquila, então aí pode ser amor. E aí a relação se transforma também. Existe uma lei, né? Que até eu quero falar aqui, uma lei. Alguns até conhecem bem. Essa lei, a lei do constrangimento. Isso aqui é um ponto bem importante. Está lá no livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos, o livro da capa branca, na página 175 e proferida pelos lábios do grande professor Ambrósio. Isso aqui é um ponto bastante importante, eu vou ler para vocês o seguinte, ó. A gente vai refletir sobre isso depois. Qualquer coisa ou situação, relacionamento ou ação que possa causar-te algum tipo de mal-estar, constrangimento ou que projete uma situação no futuro com essas sensações de desconforto, em qualquer nível, deve ser eliminada já, pois certamente no futuro causarão algum conflito. Então, a maioria das vezes a gente pode antever até, né, que, né, tem ali aquela pessoa me causa um constrangimento, e não é simplesmente uma questão de reação, né? Mas é uma questão de algo que fere os meus princípios, digamos assim, né? E isso em qualquer situação, né? Eu ando com uma pessoa lá que tem uma índole duvidosa e aquilo ali eu sei, olha, se eu continuar andando com essa pessoa, vai acontecer alguma coisa ruim pro meu lado também, né? Então isso é uma análise simples, né? Da mesma maneira também, às vezes a gente tem alguns princípios, né? Óbvio que a gente pode ir analisando se esses princípios precisam persistir ou não, mas a gente analisando se está ferindo de maneira realmente profunda, né? Lá adiante aquilo ali vai nos trazer um constrangimento, não é aquilo que eu gostaria, não é por esse lado aí, né? Então a gente já sabe que aquela relação ela está fadada a que quando ficar insuportável para mim, estar me ferindo por eu estar agredindo justamente esse princípio, né? Eu não vou, vai chegar um momento que eu não vou suportar. Então, às vezes a gente não dá a devida importância para essas questões e aí não sabe, né? Passa um tempo aí parece que não sabe da onde surgiram os problemas, da onde surgiram as questões, mas na verdade já estavam lá desde o princípio. Se a gente analisar bem
as questões profundas, né, elas já estavam lá desde o princípio. A semente estava lá, porque de alguma maneira eu antevi esse constrangimento, eu antevi esse problema que certamente aconteceria, né? E outra coisa que é muito importante a gente entender é que nessa coisa das relações, né, das afinidades, como a gente estava falando, né, mudanças, elas são naturais, elas precisam acontecer, as pessoas precisam mudar, elas precisam ser diferentes, elas precisam evoluir, né? Mas para isso a gente precisa entender que há evolução ou se houve uma retração por medo de uma evolução. E isso também a gente precisa analisar. Assim, muitas pessoas se reprimem dentro daqueles seus medos, daquelas suas frustrações, daqueles seus traumas e não querem viver algo justamente para não mexer naquilo que está escondido. E aí, eu preciso falar disso aqui também, e nós precisamos analisar, porque nós estamos falando justamente de autoconhecimento. Uma coisa é a gente enfrentar um padrão para quebrá-lo e a gente poder evoluir. E outra coisa é a gente dizer, não quero viver mais isso, ou não quero nem viver nada, porque eu estou tão quebrado, eu estou tão mal, porque eu acho que eu me fecho agora e o mundo inteiro fica lá fora e eu aqui dentro da minha casa. Só que eu nem estou dentro de casa, né? Porque estou numa sala fechada, sem janela e sem porta, trancado no obscuro do meu inconsciente, sem entender por que eu me fechei. Né? Porque uma coisa que a gente sempre entende, né? As relações, sejam elas de amizade, profissionais e mais ainda as relações é, amorosas, né? As relações mais íntimas, elas são o material máximo, né? O suprassumo do aprendizado. É ali que a gente se vê, né? Que quando existem queixas, né? A gente fica assim, tá se queixando mesmo? Por que será? Né? Por que há queixa? Por que há incômodo? Né? Por que eu estou causando isso se eu não vejo assim, né? Então a gente tem sempre que dar uma certa atenção para isso aí. Então, né? A ideia de casal ser 1 mais 1 igual a 3 é bastante importante. A ideia de que, sim, a atração física, a atração sexual, essa é a mais importante de todas, mas precisamos saber se isso é o que basta, né? Muitas pessoas se prendem nessa parte, se prendem só nisso e, às vezes, isso compromete todo o resto, toda a outra relação, ou só querem prender ainda uma relação por causa disso, por medo, né? Tem muita gente que também tem medo de ficar só, mas também não aprendem nada enquanto estão acompanhados, né? E tudo sempre está certo, né? Toda relação está certa. Então uma pessoa diz, não deu certo, durou 10 anos. Nossa, né? Ou não deu certo, durou 1 mês. Não deu certo por quê? Pode ter dado certo, sim. E essa é a grande diferença, então, né, que as afinidades, na verdade, essas, né, que eu estava falando, são todos os corpos, né, afinidades por emocional, afinidade por mental, é que nos definem como corpos gêmeos, né, que eu quis fazer na verdade, é uma brincadeira, porque as pessoas se prendem nessas definições, assim, tentando achar ideal, aquele, né, aquele da ilusão, aquele lá, bem ideal mesmo, né, que está lá esperando, né? Que tem afinidade, que tem reciprocidade, entendimento absurdo, completo em todos os níveis, né? Isso aí até pode acontecer em algum momento, mas vai chegar um momento que sim, vai haver essa diferenciação, vai haver essa mudança e algum vai sim sair para um lado, outro sair para o outro. Isso é normal, natural, né? Pode até ser que alguns fiquem mais tempo, mas aí é também uma necessidade de ajuste. Eu quis me ajustar para permanecer assim. Então tá ótimo também. Então tá certo. Vai, se ajusta, mas fica feliz, né? Não reclama. Há aí a aceitação, que aí a gente volta lá. Tinha o interesse em permanecer, fez a escolha de permanecer, então aceita a alegria disso, né? Concluindo, então, né? Mudanças são isso aí, né? Mudanças a gente tem que entender. E uma outra coisa que é uma lei
que é uma lei bem espiritualista, assim, mas que é bem bom da gente entender em todos os âmbitos, né, em todos as nossas relações, né, uma lei, apesar de ser bem espiritualista, né, ela diz assim, e é uma coisa que às vezes a gente tem que se ouvir, né, eu não preciso que me mandem embora, pois eu sinto quando o fluxo da vida muda e eu mesmo me retiro. Quem segue o fluxo da vida sabe o momento de permanecer ou de se retirar, sabe o momento de ceder ou até mesmo de expor a sua verdade, digamos assim. Agora, para fechar mesmo aqui, eu tenho vários textos sobre essa parte dos corpos gêmeos, né? Lá no livro azul, aquele Conversando sobre Moichan, que até eu mostrei para vocês da vez anterior, lá na página 240, 241, falo bastante sobre essa parte dos corpos, mas tem ali, no final dessa parte, uma citação de um livro que até é do Osho, né? O Osho, que esse livro chama-se... são palestras sobre fragmentos do Heráclito, justamente esse né, já que a gente também está falando aqui de mudanças, né, que nada permanece, e o nome do livro é Harmonia Oculta, até depois eu vou deixar aqui. E esse trechinho aqui é muito interessante, porque ele vai elucidar bem essa parte que a gente está discutindo aqui, e é um trecho bastante que a gente vai ter que fazer uma reflexão bem boa depois, né? E aí ele vai falando assim: esta é a mensagem mais profunda de Heráclito. Tudo flui e muda, tudo se move, nada é estático. E no momento em que você se apega, perde a realidade. Seu apego passa a ser o problema, porque a realidade muda e você se apega. Ele continua: você me amou ontem e agora está com raiva. Eu me apego ontem e digo, você precisa me amar, porque ontem estava me amando e disse que me amaria para sempre. O que aconteceu agora? Mas o que você pode fazer? E ontem, quando você disse que me amaria para sempre, isso não era mentira. Mas também não era uma promessa. Era simplesmente o estado de ânimo. E eu acreditei demais no estado de ânimo. Naquele momento você sentiu que me amaria para sempre. E isso não deixava de ser verdade. Era verdadeiro no momento. Era a disposição de ânimo em que você estava. Mas agora, essa disposição se foi. Aquele que disse que isso já não existe, e se ele se foi, e nada pode ser feito. Você não pode forçar o amor, é isso que você está dizendo, e criando muita infelicidade por causa disso. O marido diz, ame-me. A esposa diz, ame-me porque você prometeu. Você esqueceu do que disse quando me namorava? Mas aquelas pessoas já não existem. Elas já não estão presentes. Né? Depois ele vai um pouquinho adiante aqui e diz assim, ele vai contar uma historinha dentro dessa história. Então diz assim, ouvi dizer que uma noite a esposa de Nula Nasruddin disse, você não me ama mais, não me beija mais, não me abraça mais. Lembra-se de quando você me namorava? Você costumava me morder e eu adorava aquilo. Você não pode me morder mais uma vez? Aí o Nasruddin se levantou da cama e começou a sair do quarto. E a esposa perguntou, mas onde você está indo? E aí ele respondeu, eu vou ao banheiro pegar minha dentadura. Então, você não pode pisar no mesmo rio duas vezes. É impossível. Não se apegue. Se você se apegar, criará o inferno. Né? Então essa historinha mostra bem, né, que o tempo passa, as coisas mudam. Se a gente não se adapta, a gente vai querer recriar sempre algo que já não existe mais. Ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, buscar a alegria e a satisfação daquilo que a gente está vivendo, sempre. E essa é a nossa meta, né? De alguma maneira, buscar a alegria, a felicidade, né? Viver a felicidade. Por isso mesmo, a prática da meditação, para que a gente encontre cada vez mais essa alegria dentro de nós, que nós nos bastemos e aquele que está conosco possa receber
essa integridade, né, e essa plenitude que nós podemos irradiar e mostrar aos demais, e não exigir isso dos demais. Com essa reflexão, então, eu encerro a parte da leitura, a parte da conversa, e vamos agora então para a nossa meditação, para a nossa prática. Eu vou então colocar uma música. Eu vou conduzir aqui o nosso exercício, o exercício básico para a meditação. Peço que vocês encontrem uma postura confortável, relaxem bem os ombros, fechem os olhos. Primeiramente também com as palmas das mãos voltadas para baixo sobre as coxas, os pés bem firmes sobre o solo, se estão sentados em uma cadeira. E nós vamos começar com uma série de respirações um pouco mais profundas. Nesse primeiro momento, só deixando a respiração um pouco mais profunda, sem se preocupar com nada, apenas que ela seja sempre pelo nariz, sem ruídos, bem silenciosa, só para a gente aquietar um pouco, só para a gente chegar nesse momento. Então agora nós vamos entrar na nossa convenção de contagem, uma contagem bem lenta, e essa contagem ela precisa ser igual na inspiração e na expiração. Então, por exemplo, se eu inspiro contando até 4 ou 5, eu expiro também contando até 4 ou 5. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e expira 1, 2, 3, 4, 5. Então essa respiração e essa contagem, ela vai equilibrar a entrada e a saída do ar dos pulmões. Toda a nossa concentração agora é só nessa respiração, nessa contagem bem lenta, que vai equilibrando a entrada e a saída do ar dos pulmões. Os pensamentos que venham, eles simplesmente passam, porque a nossa concentração está em manter este ritmo tranquilo, sereno, da entrada e da saída do ar dos pulmões. Neste momento, nós vamos direcionar toda a nossa atenção e toda a nossa respiração lá para os pés. Nós vamos respirar nos pés, sentindo os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando nos pés. E a respiração sempre profunda, suave, serena, mantida por esse ritmo e por essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos, sentindo os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração profunda, suave, serena. Sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões, lá nos tornozelos. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos, sentindo as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração profunda, suave, serena, e sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Nas pernas.
Respiramos e nos concentramos agora numa área um pouco maior, lá dos joelhos, subindo para as coxas, nádegas, até os quadris. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração nesta área, desde os joelhos, coxas, nádegas, até os quadris. Sentindo toda essa área harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com essa respiração profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do abdômen e nos órgãos internos da região do abdômen. Sentindo toda esta área do abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração é profunda, suave, serena, mantido por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax e nos órgãos internos dessa região, sentindo o tórax harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração profunda, suave, serena, mantido por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. No tórax. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço, sentindo as costas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões, lá nas costas. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos, sentindo as mãos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração é profunda, suave, serena, mantida sempre por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos, sentindo os antebraços harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração profunda, sempre essa contagem lenta. Respiramos e nos concentramos agora nos braços e nos ombros, sentindo os braços e os ombros harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre mantendo a respiração profunda, suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no pescoço, relaxamos as cordas vocais, a garganta, sempre a respiração profunda,
Respiramos e nos concentramos relaxando a mandíbula, a boca. Sentimos a língua solta ou tocando levemente o palato, mas a respiração sempre profunda, suave, serena, sempre com essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos relaxando o nariz, os músculos da face, as orelhas, ouvidos, sempre com a respiração profunda, sempre com essa contagem lenta. Respiramos e nos concentramos relaxando as pálpebras, os olhos, as sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão. Respiramos e nos concentramos relaxando a testa e o couro cabeludo, mas sempre com essa respiração profunda, suave, serena, sempre com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Neste momento, nós podemos sentir todo o nosso corpo em harmonia, vibrando como um só órgão. E nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, pelas coxas, pelas nádegas, quadris, abdômen, pelas costas, pelo tórax, pelas mãos, antebraços, braços, ombros, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. E sempre mantendo essa respiração profunda e sempre com essa contagem bem lenta, nós vamos agora visualizar um pouquinho acima da nossa cabeça uma pequena esfera de luz que pode ser visualizada na cor branca ou dourada. E essa pequena esfera de luz, ela reage à nossa respiração, aumentando o seu tamanho, a tal ponto que nós podemos visualizar e sentir que ela toma conta de toda a nossa cabeça, trazendo-nos uma sensação de profundo bem-estar, alegria, conforto, vitalidade. E continuando com essa respiração profunda e com essa visualização, nós vamos sentindo e percebendo que essa esfera de luz aumenta ainda mais, a tal ponto de que agora ela consegue envolver todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os pés. E nós vamos percebendo isso como uma verdadeira chuva de luz dourada que se derrama sobre todos os níveis do nosso ser. E nós vamos percebendo isso desde o alto da cabeça, passando pelo rosto, trazendo-nos uma sensação de mais bem-estar, de mais conforto, de mais alegria. E essa verdadeira chuva de luz vai se derramando, passando pelo nosso rosto, pelo pescoço, pelos ombros, pelo tórax, pelas costas, pelos braços, pelas mãos, pelo abdômen, pelas nádegas, pelas coxas, pelas pernas, até os pés. E ainda com essa respiração profunda, vamos manter por alguns minutos esta visualização desta verdadeira chuva de luz se derramando, preenchendo-nos de amor, de proteção, de vitalidade, até que nós nos percamos em nossa consciência.
Lentamente, então, nós podemos ir retornando ao nosso ambiente, à nossa consciência habitual, lentamente, movendo as mãos, os pés, mas permanecendo ainda alguns instantes bem tranquilos, receptivos. Aqueles que desejarem podem permanecer nesse estado, mas eu me despeço aqui, agradecendo a oportunidade e até a semana que vem. Boa noite.